revelado o segredo de uma das minhas empresas, um dos meus negócios, como ele foi criado, por que ele foi criado dessa maneira e o que ele tem de diferente de tudo que já existe. Eu vou te contar a metodologia por trás, o que ninguém tá vendo, o por trás das cortinas, os bastidores e por que é um negócio promissor. É um negócio que eu criei agora no final do ano de 2025, ele foi ao ar em 2026 e nós estamos apenas começando o início de uma era inacreditável, mas tem um segredo e eu vou te contar agora, sem assim, enrolação, na moral, sem conversinha, sem enrolação, sem mentir pra você, eu vou te falar assim, ó, da onde que saiu a ideia deste negócio e como que você pode fazer a mesma coisa na tua empresa, na tua vida, com os seus sonhos. Bom, antes de eu te contar um pouco mais sobre isso, eu quero dizer pra você também que de bônus, nesse mesmo vídeo aqui, que não vai ser um vídeo longo, de bônus eu vou te contar, ó, vacilo, de bônus eu já até te revelei um livro, de bônus eu vou te contar os top 3 livros que são a base do seu sucesso e também a base da empresa que eu criei. Vamos lá comigo? Então vem. Vamos lá, ó, seguinte. Primeiro, deixa eu te contar um pouco mais dessa história rapidamente para você entender o contexto do porquê que existe, então, um segredo por trás e aonde que ela está baseada e como eu cheguei neste resultado, tá? Primeiro de tudo, essa empresa da qual eu estou falando, ela se chama Equipse. Por que Equipse? Porque você pode se equipar de boas habilidades e ferramentas para você alcançar tudo aquilo que você deseja. Eu tenho uma premissa, eu tenho um pensamento, uma teoria, de que você que está me assistindo pode fazer o que você quiser da tua vida, sem sombra de dúvida. Você pode fazer o que você literalmente quiser da sua vida e ter resultados desde que você saiba quem você é, desde que você saiba como fazer, desde que você entenda por quê, para quem e outras coisas mais. Pensando nisso, eu disse, tá, como que eu posso passar essa ideia, essa premissa para alguém? Como que eu posso fazer as pessoas entenderem que seja lá o que elas sonham para a vida delas, elas podem alcançar? Eu queria transmitir isso, afinal de contas, eu saí de uma fase da minha vida em que eu pesava, por exemplo, 30 quilos a mais, hoje estou 30 quilos mais leve, em que eu estava num cenário de endividamento. Hoje, graças a Deus, eu já ultrapassei este cenário, certo? Onde eu tinha ali uma empresa que eu malemar sabia quem era meu público, qual que era o ponto aonde que eu tinha que prestar atenção, que tipo de produto eu ia vender, o que que eu ia fazer. E hoje eu tenho 3 negócios simultâneos que funcionam e são lucrativos. Cara, mas isso é só historinha pra boi dormir? Não, isso é o que você pode fazer, porque foi o que eu fiz e eu vim aqui te contar, beleza? Tá, mas quando eu entendi que por trás das cortinas existiam habilidades e coisas que as pessoas precisavam fazer e que isso precisava ser dito, foi aí que nasceu a Equipse. Só que ela não nasceu assim de um sonho de acordar e falar, ah, nossa, vou criar isso e vamos falar sobre habilidades e vamos trazer cursos e vamos... Não foi assim. Foi tentando mesmo. Eu sou nova, porém eu tentei muito cedo. E por tentar muito cedo, sem a maturidade devida, sem o conhecimento ideal, é óbvio que eu falhei. Eu falhei a minha primeira empresa, eu tive dívidas da minha primeira empresa, eu tive problemas com a equipe, eu tive problemas com as pessoas ao meu redor ali, porque obviamente eu não sabia o que eu estava fazendo e nem aonde eu deveria prestar atenção, certo? Mas eu tentei mudar. Quando eu falhei na minha primeira empresa, eu falhei comigo, eu me esqueci. Então eu me sabotava, eu me esquecia, eu me deixava. Com isso a minha saúde ficou pra trás, a minha estética ficou pra trás, tudo ficou pra trás. E obviamente quem mais sofreu com tudo isso foi o meu financeiro, porque daí ele começou a decair. Se eu não tinha um bom profissional e eu não tinha uma boa vida, obviamente eu não tinha dinheiro, porque afinal de contas o dinheiro ele é consequência da sua profissão mais a vida que você leva. Concorda? Se você não concorda, enfim, passe a concordar, porque o dinheiro ele é a soma da tua vida com o seu profissional, com o que você faz profissionalmente. Beleza? Bom, então eu falei, tá, beleza. Eu já falei na minha empresa, que era a minha primeira empresa lá atrás. Eu já falei como pessoa. Isso já tinha se passado anos. Eu tinha se passado ali pelo menos uns 3, 4 anos. E eu, tá, e agora? Como é que eu faço? O que eu preciso fazer? O
que eu preciso fazer para ter o resultado do que as pessoas falam? O que eu preciso fazer para me dedicar e chegar naquilo e viver aquilo que as pessoas contam? E eu não conseguia descobrir. Afinal de contas, eu nunca tinha chegado lá. Então como é que eu poderia saber a resposta? Mas, então eu fui fazer o que quase ninguém faz em relação a uma empresa. E é por isso que as empresas falham. Então já pega aí, já pega. Se você não pegou, vou falar de novo pra você, ó. Eu fiz o que quase ninguém faz, é por isso que falham. Então, pegou? Eu tô te contando todo o meu segredo aqui, tá? Eu fui fazer pesquisas. Então eu sentava de frente com as pessoas e dizia assim, ó. Cara, se você não quiser me falar, não tem problema. Mas conta pra mim. Você já enfrentou algum desafio assim tão grande que você se perdeu no meio do caminho? A pessoa, nossa, demais, aconteceu isso na minha vida. Aí eu falo, cara, e como você saiu dessa? Meu, ó, vou ser sincero pra você, foi muito tempo, eu fiz isso, eu busquei curso, eu busquei conhecimento, terapia, Deus, não sei o que, nananá, um monte de coisa. E a pessoa, infelizmente, eu falava assim, tá, e quanto... E você chegou não, você queria? Ah, não, hoje eu tô legal, hoje tá tudo bem e tal. Aí eu pergunto, tá, e quanto tempo foi? Aí a pessoa me fala assim, ah, mais ou menos uns 6, 7 anos. Aí eu, não, cara, eu quero algo mais assim, ó. Eu quero entender esse caminho assim, mais rápido. Não é que eu sou imediatista, não. É porque, poxa, por que eu vou demorar 7, 8, 10, 20 anos pra alcançar algo que se eu conseguir entender o que tá por trás, eu posso alcançar em menos tempo? Pegou a segunda sacada ou não? A minha pergunta foi, por que eu vou demorar 10, 15, 20 anos para aprender uma coisa que, se eu pesquisar, identificar e tentar, eu posso aprender em menos tempo? Não é porque eu sou imediatista ou que eu quero as coisas rápidas. Não, é porque eu falei, cara, por que ninguém tá falando sobre isso? Por que ninguém chega e fala assim, cara, olha, é o seguinte, você tem dificuldade de ler? Vem cá. Eu também tinha. E eu fiz isso. Tenta, vê se dá certo. Por que hoje, para as pessoas trazerem esse conhecimento que pode mudar a tua vida em pequenas coisas ou em grandes coisas, é toda uma burocracia. É um vídeo do YouTube de 20, 30 minutos que não te entrega nada. É um curso que você paga que fica só no raso. É uma mentoria que, se você quiser mais, você tem que pagar mais. Eu sou mentora, eu tenho curso, mas eu faço questão de deixar muito claro, galera, o que você quer? Qual que é o resultado que você está buscando? Ah, o meu resultado é esse. Então, o ideal para você é isso aqui, ó. Porque se você for nesse caminho aqui, você até vai adquirir conhecimento, só que não vai chegar nesse resultado que você está querendo. Então, pega esse produto, faz essa mentoria, busca este conhecimento, que esse daqui vai fazer o que você chegar onde você quer. Porque não adianta eu querer vender um curso pra pessoa quando a pessoa, na verdade, quer prática, quer mão na massa. O curso ajuda, sim, mas o curso ainda fica no raso. Então essa pessoa precisa do quê? De uma mentoria, de pegar na mão dela e caminhar junto. Beleza? Parece que eu tô brava, né? Não tô não. Beleza? Entendeu? Fechou? Vamos lá. Então eu me questionava. Tá, beleza, eu tô aqui nesse ponto, eu quero ir pro outro ponto, mas as pessoas me falam que demora, que, nossa, como é difícil. Enfim, a última pessoa que eu conversei, eu falei, escuta, teve algum desafio que foi muito difícil pra você, que você pensou em parar e se questionou da tua vida, de você, de quem você era, enfim? Essa pessoa me respondeu, sim, teve algo muito forte que aconteceu, ela contou pra mim o que aconteceu, eu fiquei, enfim, comovida com a situação, e eu falei, tá, e você saiu dessa? Não, hoje tá tudo certo, tudo bem e tal. Tá, e o que você fez? E daí essa pessoa me responde assim, bom, na verdade, eu nem sei o caminho, porque foram 15 anos. Eu falei, não. Quanto tempo? 15 anos? 15 anos? Que significa que eu só vou achar a resposta para o que eu tô passando hoje. Daqui 15 anos? Significa que só daqui 15 anos eu vou poder olhar para trás e falar, ah, peguei. Não, peraí, dá para ser diferente. Mas, lembre-se, eu estava olhando, eu queria saber, na verdade, os bastidores, eu queria saber o interno, como foi o momento, daí eu comecei a mapear com essa pessoa. Eu falei, cara, você me permite te fazer outras perguntas e adentrar nesse assunto? Se estiver tudo bem pra você e se não estiver te machucando, falar sobre isso? Não, vamos lá, Cássia, tudo bem. Então, vamos lá. E aí, eu pergunto pra esta pessoa assim, como foi naquele momento? Ah, foi assim. E o que você fez? Ah, eu busquei este conhecimento.
Você acha que esse conhecimento te ajudou a ser quem você é hoje e a enfrentar esse problema dessa maneira? Sim, esse conhecimento me trouxe táticas, me trouxe habilidades, me trouxe estratégia, me trouxe ferramentas. Ah, legal. O que mais você fez? Ah, eu fiz isso daqui. Isso aqui. Você acha que mudou alguma coisa no que você é hoje? Não, mudou, porque aqui eu aprendi isso, enfim. Eu comecei a mapear. E aí eu cheguei em 7 principais temas. Eu fiz isso com essa pessoa. Mas quando eu entendi que tinha esses temas, então, que ela passou por esses temas e que isso forjou a pessoa que ela era e como ela soube lidar com aquele problema e o sucesso que ela teve depois, falei, tá, agora eu vou voltar naquelas pessoas que eu já conversei e vou entender quais desses 7 temas essa pessoa também já passou. Porque se esses 7 temas ou outros for comum para mais pessoas, então existe um caminho, mas que ninguém viu. Foi exatamente o que eu fiz. Então eu voltei nas primeiras pessoas e disse, olha, lembra, você compartilhou comigo isso. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você me permite? Você abre isso pra mim? Claro, Cássia, vamos lá. Então vamos. Teve alguma coisa que você fez que te trouxe algum resultado e impacto em quem você é hoje? Teve, eu busquei o conhecimento X. Tá, e você considera que isso realmente impacta na sua versão hoje? Impacta por conta disso. Qual foi a outra coisa? Ah, foi. E a pessoa foi me listando. E eu falei, cara, tinha ali temas que todas as pessoas passaram. Tinha temas que foi 3 ou 4 pessoas que passaram. Mas a verdade é que então tinha 7 temas. E foram esses mesmos 7 temas que eu criei a Equipe-se. Quando eu entendi que as pessoas enfrentavam problemas, que elas poderiam resolver esses problemas e que não precisava durar 6, 7, 8, 15 anos, como foi o caso daquela pessoa que eu citei o exemplo. Eu falei, tá, se eu entendi os bastidores, eu pegar isso aqui e ofertar para as outras pessoas que estão enfrentando um problema uma solução que não vai demorar 15 anos, tem um negócio. Tem um negócio. E foi ali que nasceu a Equipe-se. A Equipe-se nada mais é do que uma plataforma de habilidades, ferramentas e conhecimentos para você que quer se desenvolver. A Equipe-se nada mais é do que essa frase que está escrito aqui, que você não consegue ver, mas eu vou ler para você, que é assim, ó. Se veja e seja visto em sua melhor versão. O que é a Equipe-se, então? É uma plataforma online, onde quando você acessa ela, você tem temas. Temas que vão te trazer habilidades e conhecimentos para você se desenvolver e ser a sua melhor versão. Isso é a Equipe-se. Então lá dentro você encontra temas como imagem pessoal, você encontra temas como vida saudável e a importância dela, você encontra temas como desenvolvimento de mentalidade, como desenvolvimento de propósito, que é algo extremamente interessante. Você encontra educação financeira, gestão de tempo, empreendedorismo, vendas, comunicação. Olha o tanto de coisa que você pode encontrar. Porque foram temas que a gente entendeu que levou as pessoas do ponto 0 para o ponto 1. Que fez com que as pessoas saíssem do ponto A para o ponto B. Pegou? Agora, por que e o que, esses 3 livros têm a ver com isso? O que esses 3 livros têm a ver com isso? A Equipe-se ela não nasceu apenas dessa pesquisa de eu estar com um problema na minha vida e querer resolver e eu perguntar para as outras pessoas. Não nasceu apenas disso. Porque desde os 9 anos, se você me acompanha aqui há algum tempo, você sabe disso, desde os 9 anos eu leio, eu amo ler, e eu leio todos os dias e eu leio todos os meses mais de um livro. Às vezes um livro, às vezes mais de um livro, depende do tamanho. Enfim. E em uma dessa, eu comecei a ler diversos tipos de livro, mas 3 livros especial me chamam a atenção e são a base da Equipe-se. E que se você pegar esses 3 livros e essa base da Equipe-se da qual eu tô te falando, e você aplicar na tua vida, independente do que você queira fazer, você consegue. Primeiro livro é esse livro aqui, que se chama O Poder do Hábito. Esse livro aqui vai te mostrar o que é hábito bom, o que é hábito ruim,
E como que você pode usar o seu hábito bom ao seu favor para você conquistar determinadas coisas. Exemplo, fumar é um hábito. Ao ponto de que as pessoas fumam sem nem perceber. Se você é fumante, você sabe disso. Às vezes você tá com cigarro na boca, você está lá fumando e você, nossa, que hora que eu assim disso aqui, nem vi. Porque é tão automático você tá tomando um café e lembrar que fuma e você já fumar. É tão prático que é um hábito. É tão normal para você levantar, fazer um café, ir lá na varanda da sua casa, na área da tua casa e fumar. Isso é um hábito. Da mesma forma que para mim é um hábito, por exemplo, ler à noite. O meu livro fica na cabeceira da cama. Eu faço todas as coisas, independente da hora que eu vou dormir. Eu sento, escoro assim, pego o livro do lado da cabeceira e vou ler. Isso é um hábito. Este livro aqui te ensina o quê? Que você pega o seu hábito bom e faz com que ele se torne algo melhor na tua vida. Ou seja, o hábito de leitura faz com que eu adquira conhecimento. Afinal, cara, tem muito conhecimento dentro desses livros aqui. Tem muito conhecimento, não só neste aqui, mas em todos os livros. Você pode aprender, nem que for com uma página. Se você aprender com uma página, com uma frase de um livro, beleza. Tá pago. Você pode aprender com todos os livros. Seja o que fazer ou o que não fazer, mas que pode aprender, pode. Ou seja, um hábito como leitura, por exemplo, me traz o quê? Conhecimento. Concorda? Então aqui neste livro você entende o poder do hábito e você desenvolve como você pode colocar na sua cabeça, criar um mecanismo onde você passa a ter hábitos bons e onde você substitui os ruins. Aqui também ele ensina que se você tem um hábito ruim, por exemplo, significa que você tem um gatilho que faz com que você acione este hábito ruim. Aí ele fala, então vamos trocar esse gatilho. Vamos fazer com que naquele momento que você tenha aquele gatilho, ao invés de você fazer um hábito ruim, você passe a fazer um hábito bom. Você dê uma compensação, um troféu por algo que você fez. Certo? Então, o poder do hábito te ensina isso. Tá, e por que o hábito é uma das bases para equipes e para o sucesso de qualquer pessoa? Porque sem hábitos, sem práticas diárias, você dificilmente consegue alguma coisa. E eu vou te dar um exemplo disso. Hábitos nada mais é do que você ser constante em uma coisa, ao ponto dele se tornar, entre aspas, automático, inconsciente, ao ponto de você fazer sem perceber. Respirar é um hábito que o ser humano tem. Você faz que você nem repara, você não pensa assim, tá na hora de respirar. Mas vamos pra prática, deixa eu te dar um exemplo claro aqui. Se você tem um hábito de toda vez que você vai pro seu serviço, você passa numa padaria e toma um café e come um pão de queijo, no final do mês, isso fica R$5. No final do mês, você gastou lá, sei lá, R$1.000. Nem sei quanto vai dar não, tá? Enfim, você gastou lá uma quantia. Fechou? Aí, você vai fazer uma mentoria financeira, uma consultoria, um curso, alguma coisa, e a pessoa diz assim, olha os seus hábitos de compra, vê se não tem algo que você possa cortar. Aí você diz assim, tá, eu achei aqui, eu gasto R$1.000 com café e pão de queijo todos os dias. Então eu posso reduzir isso aqui, eu não preciso gastar R$1.000. Aí outro dia você entra no carro com a consciência de que você não pode gastar esse dinheiro. Aí você entra no carro, quando você vê, você já parou no posto. Aí você fala, não, eu não posso, então eu vou seguir reto. Você faz isso no primeiro dia. Você faz isso no segundo dia. Você faz isso no terceiro dia. No quarto dia você falha. Ou seja, isso ainda não é um hábito. Obviamente, no teu financeiro isso vai impactar. E você não vai ter bons resultados. Agora, se você faz isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até que isso se torne um hábito, você foi constante nessa prática. Isso vai te trazer um resultado. Quando você vê, você fala, caraca, tá sobrando R$1.000 na minha conta. Não tá sobrando, é que você economizou. Você adquiriu um novo hábito. Tô te dando um exemplo. Então, por que hábito é a base do sucesso de qualquer pessoa? Porque hábito é aquilo que você vai fazer todos os dias que vai fazer com que você se aproxime do que você quer e de quem você quer se tornar. Você quer ser o Batman? Então, todos os dias que você fizer uma determinada coisa que te aproxima desse desejo, você vai se tornar. Você quer ser o maior leitor de livro do mundo e bater o recorde lá do Guinness Books? Beleza! Você precisa ler todos os dias
Até que um dia você tem uma capacidade gigantesca de ler ao ponto de ganhar um recorde. Você quer ser o cara do fisiculturismo? Beleza, você vai fazer todos os dias musculação e fazer uma dieta até você chegar no ponto de ser o cara do fisiculturismo. Você quer ser o melhor empresário? Beleza, você vai todos os dias ir para sua empresa trabalhar, fazer o seu melhor, porque um dia você vai chegar nesse resultado. Hábito é o que você faz todos os dias. Então, o primeiro ponto é essa base, é você fazer o que tem que ser feito. Isso é um hábito. Agora, isso vai ser fácil? Óbvio que não. E aí a gente vem para o segundo livro. Inclusive, eu tenho aqui o resumo deste livro aqui neste canal já, que é o Nunca Desista de Seus Sonhos. Não é apenas um livro de autoajuda, não. Ele fala para você como pessoas que tinham todas as oportunidades de desistirem dos seus próprios sonhos, não desistiram. E por quê? Então ele traz nesse livro aqui, ó, Nunca Desista de Seus Sonhos, quem nunca desistiu dos seus próprios sonhos e por que eles fizeram isso. E por que esse livro também é a base do sucesso? Porque se você desistir do seu sonho, do que você quer, como você vai alcançar? Fala pra mim. Você já entendeu que uma das pegadas é o hábito, beleza? Então eu vou lá e vou adquirir hábito e vou, um dia você desanima. Se você desistir do seu sonho, não vai acontecer. Mas se você permanecer firme, entender como você faz isso, você vai alcançar. Você vai conseguir. Eu emagreci, vou te dar esse exemplo, eu emagreci quase 30 quilos numa época em que se existe Monjaro. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Se é por agora, você sabe do que eu tô falando. Se é no futuro, saiba que um dia existe uma canetinha que faz as pessoas emagrecer super rápido. Maravilha. Eu emagreci 30 quilos na época que existia Monjaro sem tomar Monjaro. Por quê? Porque eu precisava, pro meu objetivo, eu precisava todos os dias fazer aquilo para que eu entendesse o peso daquilo, para que eu me tornasse uma pessoa mais saudável. Porque para mim não valia só o emagrecimento, valia eu ser uma pessoa saudável. Senão eu ia voltar para estaca zero depois de um tempo. Então o que mais me importava era isso. Agora, foi fácil? Não. Tinha dia que tava chovendo, um frio do junk, nem tá nessa época que eu tô gravando. Um frio, meu celular despertava 4h30 e eu falava, cara, eu só queria tomar Monjaro. Pra mim não precisava ir pra academia. Mas adivinha, eu levantava. Ah, eu sou melhor que alguém? Não. Muito pelo contrário. Sou pior que muita gente. Mas eu levantava. Porque eu sabia o que eu queria e o que só eu podia fazer por mim. E esse livro aqui, ó, te traz exatamente isso. Pra você nunca desistir dos seus sonhos. Eu sabia que se eu não levantasse naquele momento, eu não ia alcançar meu resultado. Eu sabia que se eu não levantasse naquele momento, eu poderia voltar a ter os costumes que eu tinha antes, que era a compulsão por comida. Eu sabia que naquele momento eu precisava dar o melhor de mim para que eu alcançasse o melhor de mim. Eu não desisti dos meus sonhos. E eu alcancei esse resultado e outros depois desses. Pegou? Fechou. O último livro é esse aqui. E a base dele, a base desse livro aqui, por que ele é a base, na verdade? É porque aqui neste livro, olha o nome desse livro. Implacável. De bom para ótimo, para sem limites. Ou seja, de você ser bom, você vai se tornar ótimo. De ótimos, você se torna sem limite. Por que esse livro, ele também é a base e se pá, para as pessoas mais ambiciosas, pessoas mais que querem alcançar, assim, os seus resultados. Esse talvez seja o melhor e o maior livro. Aqui, ele fala de 3... Eu não sei se eu já trouxe... Eu trouxe o resumo desse livro aqui, cara. Nem vou te contar o que você vai achar nele. Aqui no canal você encontra o resumo desse livro também, que eu já trouxe aqui. Inclusive, se inscreve no canal, tá? Porque pra mim continuar trazendo resumo pra você e conteúdos riquíssimos como esse, eu preciso que você me ajude nessa questão aqui. Fechou? Então se inscreve aí no canal, já me ajuda, tá? Comenta o que você achou até aqui, que é muito importante isso. Tem o resumo desse livro aqui, mas por que esse livro ele faz parte também da base que faz com que você seja o seu melhor, que você encontre, né? Que você alcance o seu maior e melhor sonho. Por quê? Porque no livro 1, você aprende o que é hábito e você desenvolve o hábito que vai te levar para o teu sonho. No livro 2, você entende que você não pode desistir do teu sonho. Que não é uma opção que você desista dele.
caso você tenha muita vontade, um desejo ardente de conquistar. E quando você une esses dois aqui, você se torna uma pessoa implacável. É exatamente isso. A pessoa implacável é aquela que, como o próprio nome diz, nada para ela. Apenas Deus. A gente tem que ser temente a Deus. Se Deus quiser, vai acontecer sim. Porém, falando de coisas aqui do nosso nível profissional e tudo mais, né? Deixando as divindades para Deus, vamos falar aqui só das habilidades profissionais que estão ao nosso alcance e não acima de nós. Quando a pessoa é implacável, ela, cara, não tem nada que para ela profissionalmente, na habilidade, no desejo, na vontade de continuar. O ser implacável é você saber o que você tem que fazer. É mais ou menos assim. Aqui ele cita 3 exemplos, eu não vou entrar em detalhe desse livro, porque tem o resumo dele, você vai lá e assiste, fechou? Mas eu quero citar para você os 3 exemplos que ele dá aqui. Eu vou te citar o exemplo do empreendedorismo. Você é empreendedor novo, você começou a empreender agora. E aí você fala assim, cara, eu tô começando a empreender e eu quero muitos clientes e eu vou lutar pra isso. E enfim, Deus tem misericórdia de você e te manda muitos clientes mesmo no primeiro mês. No primeiro mês você tem lá 1000 clientes. Só um exemplo. O cara número 1, ele vai falar assim, ai, mas tem 1000 clientes pra atender. Ai, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar 20, porque, cara, não, ó, já é 7 horas, 7h25, eu quero ir pra casa, quero dormir, quero ficar com a minha família, vou descansar. Ah, não foi pra isso não, se fosse pra trabalhar tanto assim, eu ficava lá no CLT e tal. É o cara do básico. Ele faz o básico porque, assim, vamos fazer isso aqui que se pode dar certo. Não se move, não faz nada além dele. Esse cara tá errado? Não, só não tem ambição. Cada um com seu cada qual. É questão de objetivo, é questão de querer. Vontade e objetivo. Fechou? O cara número 1, então, diante dessa situação, novo, empreendedor, com 1000 clientes, ele fica, não, vou escolher só 20 aqui, vou atender o que dá, também não sou o Batman, a vida não é um morango, deixa pra autorar e... Enfim, seja o que Deus quiser. É esse cara. O cara número 2 é aquele assim, caraca, 1000 clientes, beleza, nossa... Tá, como é que eu faço? Eu quero esse, não, eu vou fazer aquilo, não, eu vou tomar essa decisão. E ele não consegue sair do lugar porque ele não tem um foco, ele não sabe muito bem o que ele quer, ele tá tentando tudo e não tá fazendo nada, porque quem tenta tudo não faz nada, enfim, e tá naquela emboleira e aquele rolo e não vai nem pra frente nem pra trás e acabou também o time dele. O implacável é o cara que fala assim, o que tem que fazer? Você tem que atender meu cliente, então eu vou atender meu cliente. Acabou. O implacável é o cara que entende que a pressão é um privilégio. Eu já escutei muito dessa frase e confesso que no começo eu não entendia ela. Mas sabe por que a pressão é um privilégio? Porque se você tem o luxo de sentir pressão, significa que você está num ponto que muita gente gostaria de estar, mas ainda não chegou lá. E se você tem esse luxo, enfrente a pressão como um privilégio. Se você enfrentar como o cara número 1 que fica, não, vou fazer o básico aqui, vou pra casa, não é essa loucura que eu queria. Ou se você enfrentar como o cara número 2, nossa, e agora o que eu faço, pra onde eu vou e tal, e tenta tudo e não tenta nada. Não vai te dar, não vai te levar a alcançar o resultado que você almeja. Agora, se você olhar de frente com a pressão, com o problema, com o desafio, com aquela questão que naquele momento você tem que resolver, e falar assim, manda pra mim que eu resolvo. O implacável é o Cristiano Ronaldo de Portugal. Todo mundo tá lá driblando e fazendo e tal, ele só ergue a mão e fala, manda pro pai que o pai faz ali. Você entendeu ou não? O implacável é aquele cara que quando cai na mão dele, aconteça o que acontecer, vai ser resolvido. Agora, você entendeu por que ele é a base? Porque quando você tem hábito, mas a consistência de não desistir de você, você alcança, você se torna implacável. E se você pegar esses 3 pontos aqui, meu amigo, ó, se você fizer isso daqui, deixa eu ver.
Se você fizer esses 3 pontos aqui, ó. Sim, fica melhor? Enfim. Aí. Se você fizer esses 3 pontos aqui, se você entender que isso aqui é a base de uma pessoa de sucesso, que a pessoa precisa ter hábito, que a pessoa precisa não desistir dos seus sonhos e que ela vai se tornar implacável, e quando cai numa pessoa implacável, acontece o que acontecer, vai ser resolvido. Quando você entende isso daqui, não tem quem te segura. Esse daqui é a base do sucesso. Isso daqui é o que faz com que você alcance o que você quer alcançar. Tenha hábito. Não desista dos seus hábitos e dos seus sonhos. Se torne uma pessoa implacável e resolva o que você tiver que resolver e entenda que a pressão é um privilégio. Fez isso daqui? Aconteça o que acontecer, você vai alcançar o seu objetivo. Simples assim? Tenta. Por favor, tenta. Coloca um objetivo na sua vida. Qualquer um, não é só para profissional, não é só financeiro, não. Eu falo sobre isso, mas hoje eu quis te trazer assim algo, bum, para explodir tua cabeça mesmo. Qualquer um. Qualquer objetivo, seja perder 5 quilos, seja fazer uma caminhada de 10 quilômetros, tô citando exemplos aqui esporádicos, tá? Seja ir pro shopping com a sua família, talvez você está sem condições, seja fazer uma viagem, enfim, qualquer objetivo que você tiver, qualquer um, na tua cabeça pode parecer que é um objetivo besta, não importa, tenta, desenvolva o hábito necessário para alcançar esse objetivo que você estabeleceu. Plano de ação, tá? Plano de ação pra você fazer no final desse vídeo que a gente tá finalizando aqui, ó. Plano de ação. Estabeleça um objetivo. Qualquer objetivo. Volto a dizer. Qualquer objetivo. Estabeleça ele. Quando você estabelecer esse objetivo, desenvolva hábitos. Entenda quais são os hábitos que vai te levar para esse objetivo. Fechou? Faça isso todo dia. Exemplo, eu quero viajar pra Maldivas. Quanto custa? Custa 10 mil reais. Quanto você tem? 0. Então você precisa fazer algo todo santo dia que faz com que você tenha 10 mil reais. Entendeu a jogada ou não? É um hábito. Você vai desenvolver. Mas é difícil. Tô com vontade de parar. Minha mãe falou que eu não vou conseguir. O meu marido me desmotivou. A minha mulher não me ajuda. Insista. Persista. Você vai conseguir. Não desista. Entenda por que você está fazendo isso. Entenda como isso vai te levar mais longe. Beleza? Aí você vai alcançar. Quando você alcançar, você fala assim, peguei o jogo. Peguei o jogo. Agora que eu peguei o jogo, pode mandar. Porque seja lá o que você mandar, eu vou entender o que eu preciso fazer e não vou desistir até conseguir. Isso é ser implacável. Espero que você tenha gostado, porque eu amei falar sobre isso, cara. Putz, a minha cabeça já explodiu, imagina a sua. A pressão é um privilégio. Não desista de seus sonhos, se torne implacável, entenda que hábito é um poder, então tenha um poder bom em tuas mãos, tenha hábitos bons. Eu acabei de te revelar aqui o que é Equipe-se, como ela foi criada e por que ela foi criada dessa forma. E acabei de te revelar como você pode conquistar qualquer coisa apenas com essas 3 habilidades. Tchau! Você já sabe, né? Tem segredo não. Levanta e faz. Vambora.